Pessoal, vamos retornando então. Ficou alguma dúvida da primeira parte? Alguma questão? Eventualmente algum ponto que não ficou esclarecido, mal explicado? Alguma dúvida? Não. Tranquilos? Então vamos lá. Para a gente dar andamento, qual que é... Como a gente tem muito tema e nosso horário vai até o que? 10 e pouco? 10 e 20, é isso? 10 horas? Então a gente precisa correr. E muito. Mas aí qualquer coisa, se a gente não conseguir esgotar o tema, o que eu sugeriria para você, eu posso passar um material ou um slide, alguma coisa para complementar o que faltou. Você pode voltar também. Posso voltar também. Não, com o maior prazer. Com o maior prazer. Ele está estendendo com o vídeo já. Não, com o maior prazer. Se eventualmente ficar faltando, posso passar o material, posso voltar, a gente marca a agenda, horário e que for mais adequado. Bom, como a gente tem que analisar todos os recursos, e é muita coisa, é muito dispositivo, o que eu pensei? Eu pensei em passar em revista os principais pontos polêmicos, porque, enfim, o que tá descrito na lei, você lê a lei, estuda, analisa, e enfim, o que talvez seja relevante é trazer algum ponto polêmico, sobretudo em matéria recursal, que isso vai ter, eu acho que vai cair, não acho que vai cair porque eu também não tenho bola de cristal, né? Evidência não é minha habilidade, mas acho que possivelmente alguma discussão sobre agravo do instrumento deve cair em alguma prova que você vai fazer, porque é a ordem do dia em matéria recursal no processo civil. Então, vamos lá, muito brevemente passando pela apelação. Qual que é a ideia importante de apelação no novo código? Que a apelação não é mais única e exclusivamente o recurso por meio do qual se impugna a sentença. Essa associação, quando a gente falou de cabimento, se desfez porque o Código estabeleceu a possibilidade de que a apelação também impugne decisões interlocutórias. Como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer da seguinte forma. Explicando isso, eu já adianto um pouco da discussão do agravo de instrumento. O Código ele previu um regime específico de recorribilidade de interlocutórias. Vocês já devem ter ouvido falar, quando estudaram em recursos, que uma das características dos recursos é a recorribilidade em separado das interlocutórias. Muito bem. E isso no Código de 73, a possibilidade de recurso no Código de 73 das decisões interlocutórias, ele era indiscriminado, quer dizer, das decisões interlocutórias cabia agravo, seja ele de instrumento, seja ele retido, mas todas elas eram impugnáveis de imediato. Ponto pacífico. O Código de 2015, ele institui uma nova realidade que vamos botar antes do repetitivo julgado pela STJ, que somente determinadas decisões eram passíveis de julgamento, de recurso imediato. E quais eram essas decisões? Eram as decisões catalogadas no artigo 1015 do Código. Então, o artigo 1015 do Código, que estipula quais eram as decisões passíveis de serem atacadas por agravo de instrumento no momento em que proferidas. 15 dias, interpunha agravo de instrumento. Todas as outras decisões que não estavam catalogadas no 1015, a questão como é que elas ficavam? Elas não precluíam. A lógica elas não eram impugnadas nesse momento, elas passariam a ser impugnadas no momento futuro na apelação, perfeitamente. A questão essas decisões proferidas no curso do processo, que não são impugnáveis naquele momento, quando chegado o momento da sentença, a parte que é sucumbente, e portanto vai apresentar apelação, precisa analisar todo o arco processual, todo o arco procedimental e verificar quais decisões interlocutórias remanesceram sem impugnação, porque não previstas pelo 1015. Percebam o seguinte, o regime preclusivo muda também, porque se a decisão está prevista no 1015 e você não agravou, precluiu. Se a decisão não está prevista, o prazo preclusivo dela começa a correr no momento da sentença. Ou seja, a sentença dispara dois prazos, o prazo para impugnação dela mesma e o prazo para impugnação, não é que são prazos distintos, mas é um único prazo para impugnação de duas decisões diferentes. Muito bem. As decisões impugnáveis por meio de recurso de apelação, portanto, são todas aquelas não previstas no artigo do 1015. Quais são elas? São todas aquelas que remanescem com o interesse recursal depois de proferida a apelação. Depois de proferida a sentença. Vou dar um exemplo para vocês. Fora do 1015, não está no 1015,
a decisão que indefere prova. E a decisão que indefere prova era uma típica decisão recorrível por agravo de instrumento sobre a lei do Código anterior. Muito bem. O juiz indeferiu prova. Indeferimento de prova. A questão é, eu sou o autor, requeri a prova, o juiz indeferiu minha prova, mas ao final ele julgou improcedente, ele julgou procedente a demanda. A pergunta que eu faço é, o autor tem interesse em recorrer dessa interlocutória? A questão é, não, porque o indeferimento de prova não foi prejudicial para a posição jurídica que ele ocupa, porque o resultado de procedência se confirmou. Então, a questão é, as decisões interlocutórias não previstas no 1015 são em tese apeláveis. Só que eu digo em tese por quê? Porque eu preciso analisar o resultado obtido com a sentença para saber se permanece o interesse no recurso em relação a essas decisões interlocutórias. Fora a hipótese do indeferimento de prova, podem existir outras decisões interlocutórias que me indiquem que o resultado obtido faz com que eu perca o interesse recursal com relação a elas. A mesma lógica seria para o autor aqui, mas para o réu também. O indeferimento de prova do réu, mas a ação é julgada improcedente. Essa é uma primeira característica. Uma segunda característica que é importante é as contrarrazões de apelação também passam a ter conteúdo impugnativo. O que significa isso? Por meio das contrarrazões, a parte também pode impugnar decisões interlocutórias. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Imagina que houve um indeferimento de prova em favor do autor. Imagina que houve um indeferimento de prova e aí a sentença julgou procedente o pedido, só que foi um pedido de prova indeferido formulado pelo autor. A gente viu que ele não tem interesse para apelação porque a sentença foi procedente. E, evidentemente, não teria interesse só para recorrer da interlocutória. Mas imagina que o réu interpõe recurso para mudar a sentença. O autor, quando respondesse o recurso, nas contrarrazões, ele poderia dizer o seguinte, olha, eu estou contrarrazoando o recurso do réu para dizer que a sentença tem que ser mantida, mas eu estou aproveitando este momento que o Código me permite e impugnando o indeferimento de prova, porque acaso você venha acolher o pedido do réu, não esquece que eu poderia ter produzido uma prova pericial, testemunhal, que se produzida, poderia ainda assim infirmar o resultado que o réu pretende. Então a lógica é a seguinte, as decisões interlocutórias impugnáveis em contrarrazões, geralmente serão feitas por aquele sujeito que não tem o interesse em apelar porque ganhou, mas vislumbrando a possibilidade de reforma na apelação, ele desde já impugna, para não precluir, as interlocutórias que, se vier a ser reformada a decisão, elas vão ter que ser analisadas e daí decidir se vai manter ou não manter a sentença. É um critério mais lógico. Ele tem uma essência jurídica, mas por trás de como se operou o sistema recursal no âmbito da apelação e da impugnação, diz respeito, é mais compreensível sob o ponto de vista lógico. Por quê? Porque quando eu não recorro, ou o sistema não me deixa recorrer de uma decisão interlocutória, e a gente está diante de um procedimento em que atos são encadeados, o interesse recursal em relação a uma decisão que ficou para trás no procedimento só vai subsistir se lá na frente o resultado a que se chegou não fez com que esse interesse se perdesse. Ou o resultado a que se chegou não fez com que esse interesse se perdesse, ou alguém recorrendo ressuscitasse o interesse porque existiria a possibilidade de mudança dessa situação. Tranquilos, ou mais ou menos? Bora. A gente falou do efeito devolutivo 1013, que é do parágrafo 3º, que, enfim, levou mais ou menos para as calendas a história da congruência, mas tudo bem. Agravo de instrumento. Vamos lá. Agravo de instrumento talvez seja o recurso em espécie que mais renda polêmica de longe, ou a polêmica que ainda a gente consegue levantar polêmica em todo o canto, em matéria recursal, mas talvez aqui bateu nos tribunais de forma mais forte. Acabei de dizer para vocês que o regime de impugnação das interlocutórias ele é limitado por força do 1015, que prevê a recorribilidade de imediato somente no rol ali descrito. Todas as decisões que não estão ali descritas, apelação.
Então, aí é a primeira discussão. Diga. A gente sempre vai alegar como preliminar de apelação? Preliminar de apelação, é isso. Perfeito. Esqueci de falar, você me completou bem. A colega falou, o rol é taxativo? É exatamente essa discussão. A questão é a seguinte, o código quis limitar a recorribilidade das interlocutórias, porque, enfim, existe um debate, vocês talvez sejam mais habilitados do que eu para falar, mas eu gosto de fazer essa comparação. Quem aqui estuda muito penal e política prisional e tal, sabe que as discussões públicas em torno de política prisional e direito penal geralmente estão assentadas em falácias, né? Tem que prender, tem que soltar. Geralmente argumentos falaciosos que com um pouquinho de lógica você resolve o problema. Em matéria de recurso é mais ou menos a mesma coisa. A justiça é lenta porque tem muito recurso. A justiça é lenta porque se pode recorrer muito. Então, é mais ou menos... depois a gente perde um tempo discutindo isso, a gente faz uma parte, mas a lógica é mais ou menos essa. Então, pautado numa premissa basicamente como essa, o 1015 ele decidiu fazer o seguinte, ele decidiu falar, olha, para a gente acelerar o raio do procedimento, somente algumas decisões que estão previstas ali são recorríveis. Aí a doutrina falou, poxa, mas tem um monte de decisão que não está lá e que ela causa um prejuízo imediato e que não é recorrível. Por exemplo, a incompetência absoluta. A incompetência absoluta é um vício enorme. Como é que a gente não vai... É um vício que, inclusive, fundamenta a ação rescisória. Como é que a gente não vai deixar recorrer da decisão que reconhece ou que afasta a incompetência absoluta? Aí começa a nascer o problema. Porque, junto com as decisões não agraváveis, mas que produziam prejuízo imediato, o que a lei genialmente fez? Ela fechou um problema e abriu outro. Porque, historicamente, a jurisprudência e a lei sempre quis limitar o mandado de segurança contra ato judicial. Tranquilo o mandado de segurança contra ato judicial? A jurisprudência histórica dos tribunais olha, não admite, só em situações teratológicas, não pode ser sucedâneo recursal. Criaram uma barreira intransponível para o cabimento da ação do mandado de segurança contra ato judicial. Só que o que acontece? Quando o código tira com uma mão, ele dá com a outra. Porque na medida em que eu não posso recorrer de determinadas interlocutórias, eu acabo tendo que usar a via do mandado de segurança contra ato judicial, justamente porque é a única que me possibilita impugnar naquele momento a decisão que me causa prejuízo naquele momento. Eu não consigo esperar a sentença porque o prejuízo é iminente. Então, o código, o que ele fez com essa técnica de criar um rol prevendo quais decisões são impugnáveis? Ele abriu a porta do mandado de segurança contra ato judicial. E aí que começou toda a discussão sobre como interpretar o 1015. Se a interpretação mais adequada seria se a forma de interpretar o rol seria taxativa, se a forma mais adequada seria interpretação analógica ou seria interpretação extensiva. E isso foi uma discussão durante o primeiro ano e meio do código, da doutrina em cima do código, que versava sobre recursos, especialmente agravo de instrumento. E tinha decisão para tudo que era gosto nos tribunais do Brasil. Decisão que admitia agravo de instrumento, decisão que admitia mandado de segurança judicial, decisão que não admitia nada, decisão que admitia os dois e aplicava fungibilidade, decisão que admitia qualquer coisa. Enfim, era um pandemônio e, obviamente, quanto maior é a dificuldade de você criar previsibilidade nos mecanismos de impugnação, evidentemente maior é a insegurança jurídica em saber qual que é o meio adequado para impugnar. Então a parte, diante de um indeferimento de prova, ela não sabia se ela entrava com agravo de instrumento, porque aplicava interpretação extensiva analógica, ela não sabia se impetrava mandado de segurança, só que a jurisprudência histórica em torno do mandado de segurança contra ato judicial é absurdamente restritiva e ficava essa discussão maluca. E ao lado disso, a jurisprudência dos tribunais totalmente não uniforme. Muito bem, o que acontece? Acontece que houve a afetação do recurso especial 1.704.520, que é o recurso, o acórdão dele não saiu, e boa parte dos acórdãos ainda estão demorando para sair, mas o acórdão não saiu.
Mas a suma da tese firmada nesse recurso especial que foi afetado em caráter de repetitivo, então foi julgado pela técnica dos recursos especiais repetitivos, portanto vincula o Poder Judiciário, técnica de vinculação também por meio de repetitividade de demandas, ficou decidido o seguinte, que o rol do 1015, que de todas as teses é a única que não foi aventada e de todas é a pior. O STJ conseguiu fazer essa proeza. Criar uma tese que eu acho que só um doutrinador, enfim, pensou, com a qual eu não concordo, que eu acho que de todas é a pior. Que ele fala aqui o seguinte, que o artigo 1015 é de taxatividade mitigada. Ou seja, diz e não diz nada. O que é o raio da taxatividade mitigada? Segundo o STJ, a taxatividade mitigada autorizaria que você interpusesse agravo de instrumento em todas as situações, inclusive não previstas no 1015, sobretudo as não previstas no 1015, quando elas estiverem dotadas de urgência. Ou seja, o que genialmente o STJ fez? Ele ressuscitou o sistema anterior. Porque como é que funcionava no Código de 73 o cabimento do agravo de instrumento? Era de toda decisão interlocutória que produzia urgência, perigo de dano, situação de urgência. E aí, quando isso não cabia, quando não tinha esse perigo da demora, essa urgência, o que a gente tinha? Agravo retido. Então, no final das contas, qual que é o fenômeno que se produz com essa decisão do STJ? Você vai recorrer de tudo justificando urgência. E você vai interpor agravo de instrumento. Os tribunais, eles vão fazer, vamos dizer assim, a nota de corte, eles vão bater a nota de corte em cima da urgência. E aí, o critério que vai delimitar se cabe ou não recurso é em cima de precedente que diz que determinada situação é urgente ou não. A lógica é essa. E aí gera um problema desgraçado. Por quê? Porque a decisão, pelo menos o que saiu da decisão até agora, não se pronunciou sobre modulação de efeitos. Porque e todos os MS que foram impetrados? E todos os agravos de instrumento que estão pendentes de apreciação, mas de repente não tem urgência, só que foram interpostos com base na jurisprudência de um determinado tribunal que falava que naquela situação poderia, por interpretação extensiva ou analógica. Então, hoje, o grande dilema dessa tese, além dela ser ruim, é saber como é que você vai modular os efeitos da decisão formada no precedente, que, ao meu ver, vai ser pró futuro, ou seja, a partir do momento da publicação do acórdão ou da publicação do resultado, dali para frente vai ser aplicada essa tese, que é o mais lógico, né? Porque você não pode, enfim, criar uma insegurança absurda como essa. Mas o cenário colocado com a tese é esse. Então, hoje, eventualmente, se alguém perguntar para você qual que é a natureza, enfim, se o rol é taxativo ou não, ou que raios é esse rol, você vai falar o seguinte, olha, segundo o precedente, o repetitivo que eu acabei de falar, a taxatividade é mitigada. E o que significa taxatividade mitigada? Evidentemente, vai sempre caber agravo no 1015, e essas situações não dependem da comprovação de urgência porque está dito na lei. E todas as situações não previstas pelo 1015 caberão agravo desde que demonstrada a urgência. Desculpa. Diga. É o RESP 1420, é isso? Não, 1420 a gente estaria na década de 30. É 1.704.520. 704.520. Não, se fosse 1.500, a gente estava ainda na época da carroça. Tranquilos? A ideia é essa. Vamos lá. Dúvidas? Tranquilos em apelação em agravo? Agravo interno. Agravo interno, um parênteses aqui, que não vai demorar muito, mas a legislação brasileira tem a seguinte característica. Quando ela não sabe qual nome ela vai dar para o recurso, ela dá o nome de agravo, tá? Então, na dúvida é agravo. Então, tem um agravo interno, né? Que era o antigo agravo regimental, que agora foi previsto expressamente pelo Código,
que, na verdade, é o 93, ele é um mecanismo, ele é um recurso que visa controlar as decisões monocráticas proferidas por tribunais. O 32 do Código, ele estipula quando o relator pode proferir decisão monocrática. No final das contas, o que o agravo interno faz é, ele provoca a colegialidade, que é a regra nos tribunais, mediante o controle das decisões monocráticas. Então eu analiso o relato que hoje virou uma regra nos tribunais, decisão monocrática, porque é muito trabalho e a colegialidade ela gera um pouco desse contraste entre produtividade e resultado. A questão aqui é muito simples. O relator ele tem poderes limitados para proferir decisões monocráticas. E quando ele extrapola esses poderes de proferir decisões monocráticas, ela se sujeita a controle mediante agravo interno. E esse agravo interno, ele visa combater essa decisão, mas provoca ao mesmo tempo uma colegialidade, ou seja, porque o agravo interno ele é julgado pelo colegiado. Acabei de dar o exemplo para vocês, na primeira metade da aula, do seguinte: eu interponho recurso especial é inadmitido. O recurso especial contra a decisão de inadmissão do recurso especial, eu apresento agravo em recurso especial. O agravo em recurso especial, quando chega no STJ, em regra é inadmitido pelo relator, invocando alguma situação do 932. Dessa decisão que inadmite o agravo em recurso especial, eu entro com um terceiro recurso, que é o agravo interno contra a adesão monocrática que negou o segmento que não conheceu do agravo regimental. Essa decisão atacada vai ser apreciada pelo colegiado da turma, no STJ, nos tribunais de justiça, seja lá onde for, para daí saber se ela foi correta ou foi errada. Então, a ideia do recurso de agravo interno, ela basicamente tem essa função, controlar os poderes do relator para proferir decisões monocráticas. Tranquilos? Vamos lá. Embargos de declaração. Também tem algumas inovações bastante relevantes pelo Código. Bom, todo mundo aqui sabe, e a gente discutiu isso já no começo, para todos os fins, embargos de declaração são recurso. Ele é um recurso que tem uma finalidade específica, ou seja, a amplitude impugnativa dele é limitada basicamente a 4 vícios: a obscuridade, a omissão, a contradição e a sanar erro material. O Código prevê uma situação importante, que é no 1024, que ele diz o seguinte: toda a teoria em torno dos embargos de declaração prevê que o recurso de embargo de declaração não é vocacionado necessariamente a produzir uma modificação no resultado da decisão. Ele só tem uma função integrativa, isso é o que a doutrina diz, uma função integrativa de cobrir alguma lacuna produzida por omissão, obscuridade ou contradição. A questão é que, eventualmente, quando o tribunal faz essa atividade de cobrir alguma lacuna produzida por omissão, obscuridade ou contradição, é muito possível que ele mude o resultado. Vamos pegar o exemplo de quando o juiz deixa de julgar um pedido. Há manifestamente uma omissão. Eu embargo de declaração para dizer: olha, tribunal, olha, juiz, você deixou de julgar um pedido. E o juiz olha e fala: não, de fato, eu deixei de julgar um pedido. Então, como vai mudar o resultado, porque eu vou julgar procedente ou improcedente, logicamente isso em ideias gerais pode não ser assim, mas eu vou abrir para contraditório, porque a parte contrária tem direito de se manifestar sobre essa situação. O exemplo do pedido ele pode não ser o melhor, porque, enfim, ela não teria como resistir a pronunciamento sobre um pedido. Mas uma omissão sobre uma causa de pedido eventualmente ficaria mais claro. A questão do ponto de vista prático é o seguinte: o Código admite o efeito infringente. A questão é que o efeito infringente ele precisa ser um efeito secundário de quando se sana uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão. Ele não pode ser um objetivo primário dos embargos de declaração, ele precisa ser uma consequência lógica desses vícios sanados. E quando isso acontecer, o juiz é obrigado a abrir prazo para a parte contrária se manifestar a respeito dessa possível modificação no resultado. Do ponto de vista prático, quando o juiz abre para a parte contrária se manifestar, é porque ele vai mudar. Então, isso é importante porque essa é uma inovação. 1024, parágrafo 4º, contraditório com a parte contrária.
Artigo 1025, ele traz uma disposição importante que é o seguinte, estou te dando um baile aí com essa câmera, indo para lá e para cá, né? Durante um bom período de tempo, durante um período, os embargos de declaração, eles tiveram uma função que ia além de sanar vício, obscuridade ou omissão de forma direta, mas eles tinham como uma função primária permitir o acesso aos tribunais superiores, provocando aquilo que a doutrina chama de pré-questionamento. E como é que funcionava o pré-questionamento? Significa suscitar na instância de origem as matérias que você vai veicular no seu recurso especial e no extraordinário, para que você evite aquilo que os tribunais chamam de supressão de instância e para que você tenha aquilo que o próprio Código e a Constituição diz de causa decidida. É um conceito problemático de causa decidida, divergente na doutrina, mas o que é relevante perceber é o seguinte, se construiu uma jurisprudência bastante consolidada de que, para acesso aos tribunais superiores, seria imprescindível o pré-questionamento das matérias. E esse pré-questionamento, evidentemente, ele é feito mediante embargos de declaração, porque nenhuma parte vai correr o risco de interpor diretamente o recurso especial extraordinário sem os embargos de declaração, por mais que a matéria já estivesse prevista no acórdão, para não correr o risco de alguém dizer que não houve pré-questionamento. Então, no final das contas, os embargos de declaração acabavam fazendo uma função de instância ou etapa necessária, ainda que a matéria já tivesse discutida, para evitar esse tipo de barreira de acesso. E aí, surgiu um fenômeno que é curioso, que era o seguinte, que por mais que eu pré-questionasse a matéria, por mais que eu interpusesse os embargos de declaração, eu não tinha como bater no relator, pegar o relator pela orelha e falar, decida. Ele ia analisar os embargos de declaração e dizer, olha, eu não acolho os embargos de declaração. O que isso significava? Significava que por mais que você tivesse provocado o tribunal, ele continuou sem analisar a matéria, mas você provocou. E eu interpunha o recurso especial extraordinário para debater o mérito do acórdão. O que os tribunais superiores começaram a criar? Começaram a criar uma jurisprudência que fagocitava o pré-questionamento, que dizia o seguinte, olha, se você opôs os embargos de declaração e eles não foram acolhidos, o seu problema não é mais de pré-questionamento, o seu problema é que você impugnou o dispositivo de lei errado. Porque você deveria ter impugnado o dispositivo de lei que diz respeito aos embargos de declaração, que na época do Código anterior era 315. Por quê? Qual que é a lógica que os tribunais superiores desenvolveram? Era a seguinte, se você quis pré-questionar, mas o tribunal não admitiu, o seu problema não é mais do mérito da decisão em primeiro lugar. O seu problema é o tribunal não quis enfrentar a obscuridade ou a omissão, ou, enfim, a contradição contida no acórdão. Então o seu problema é, ele violou o 535. Perceberam o refinamento como a armadilha é refinada? Então, o que se fazia? Você pré-questionava, o tribunal não acolhia os embargos, o seu problema não era mais do mérito da decisão, era do mérito, na verdade, assim, não era impugnar os dispositivos que você embargou, e sim os dispositivos dos embargos de declaração, porque eles não foram acolhidos. Esse raciocínio pernicioso, e obviamente em caráter de jurisprudência defensiva, criou o que hoje é o 1025 para dizer o seguinte, que o pré-questionamento é presumido. Por mais que o tribunal não acolha os embargos de declaração, eu considero que já estão incluídas, as questões debatidas nos embargos de declaração, pré-questionadas, já estão incluídas na decisão, por mais que a decisão não aprecie. Então, eu até vou ler, porque é até bonito ler. É importante ler. E ele vai dizer o seguinte, o 1025, que às vezes a gente precisa... Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ou seja, o que o 1025 faz? O 1025 ele procura dar um
um fim nessa jurisprudência que é cíclica, né? Você foge de um lado, ela te pega de outro e vai te fagocitando até você não ter para onde fugir, num caráter claramente, declaradamente jurisprudência defensiva. Esse é um dispositivo extremamente importante. Outro ponto importante dos embargos de declaração é a ausência de efeito suspensivo dos embargos de declaração. Então, o que acontece? Uma decisão embargada uma decisão embargada pode produzir efeitos. Só que, de novo, aquela mesma ideia de efeito obstativo e produção de efeitos, situações diferentes, não tem em regra efeito suspensivo. Mas tem um efeito, uma consequência dos embargos de declaração que outros recursos não têm. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. O que significa? Significa que se da sentença eu opuser embargos de declaração, o efeito prático que acontece a partir da decisão dos embargos de declaração, passa a contar outros 15 dias para apelação. E a história é essa. Dúvidas? Não? Tranquilos. Gente, recurso especial extraordinário. Eu acho que, assim, é uma sugestão que eu faço, que nos próximos cursos que vocês forem fazer, façam uma segmentação em matéria de impugnação, porque recurso especial extraordinário ele tem uma série de especificidades, dispositivos muito complexos que renderiam uma aula inteira. Então, mas isso é só uma sugestão, obviamente, enfim, se quiserem acatar, fiquem à vontade, mas até para facilitar um pouco a compreensão. Por quê? Porque eu preciso ter agora uma visão do recurso especial e do recurso extraordinário, vamos dizer assim, uma visão dupla. Por que uma visão dupla? Porque, basicamente, os recursos endereçados aos tribunais superiores, tanto com o novo código quanto com as reformas feitas pelo Código de 73, eles são centralizados em cima de técnicas de tratamento de repetitividade. Ou seja, aconteceu isso no Código anterior com a repercussão geral, com a reforma constitucional, aconteceu isso no Código anterior com a introdução dos recursos especiais extraordinários repetitivos, e isso se repetiu no atual Código, inclusive procedimentalizando as consequências de quando se afeta um determinado recurso especial extraordinário por algumas dessas técnicas. Então, quando eu dou aula de especial extraordinário, eu sugiro ao aluno, quando for ler o código, porque às vezes o código pode induzir em dúvida, porque às vezes os dispositivos são embaralhados no seguinte raciocínio: eu vou interpor recurso especial e recurso extraordinário. A primeira pergunta que eu faço é: existe a afetação da matéria, seja em caráter de repercussão geral, seja em caráter de recurso especial extraordinário repetitivo? Se a pergunta for positiva, sim, existe, o caminho a ser seguido procedimental é um. Se eu disser não existe, o caminho procedimental é outro. Por isso que é muito importante você detectar se aquela matéria, se aquele tema discutido no âmbito do recurso especial ou no âmbito do recurso extraordinário está afetado. Porque se estiver afetado, todo o procedimento no tribunal de origem ele vai ser diferente. Todo o trâmite de admissibilidade, até de julgamento de mérito, vai ser diferente em relação àquele tema que não está afetado. E mais do que isso, quando o tema está afetado, as consequências produzidas são diferentes, porque existe paralisação dos recursos, existe paralisação enquanto está pendente, obviamente, de julgamento. Porque depois que essa matéria repetitiva foi decidida, a questão também morreu. É uma outra dificuldade que se apresenta, que é demonstrar que o meu caso não se enquadra àquele que foi julgado de forma repetitiva, para não haver uma aplicação indiscriminada. Então, a sugestão que eu faço a vocês é a seguinte: quando forem estudar recurso especial e recurso extraordinário e ler o código nessa matéria, pensem que o rio tem dois caminhos: o caminho em que há a matéria afetada e se afetada já tiver decidida, e aí o procedimento é um, e se não tiver afetado, o procedimento é outro. Se não tiver afetado, é aquilo que vocês já sabem: eu interponho, o tribunal de origem exerce a admissibilidade, geralmente não admite, eu recorro e por aí vai. Se existe a afetação, eu preciso ver se essa afetação ainda está pendente de resolução,
se a repercussão geral já foi julgado ou não, se o recurso especial extraordinário repetitivo já foi julgado ou não, porque as consequências disso são diversas. Porque enquanto não for julgado, o tribunal de origem nada pode fazer. Não pode admitir o recurso especial. Na verdade, os recursos especiais ficam retrancados, eles ficam represados, o extraordinário também, até que saia o precedente no STF ou no STJ, para daí então se fazer a transmissão do respectivo precedente para os casos específicos. Esse tema ele remete a algo que tem até no edital do concurso de vocês, que eu vou passar muito rapidamente por ele, muito rapidamente assim, vou falar 1 minuto, que é o do precedente. Porque existe uma correlação no nosso sistema muito, muito direta e muito lógica entre mecanismos que cuidam de repetitividade de demandas e formação de precedentes. Se vocês forem pegar o artigo 926 do Código, 926 e 927, vocês vão perceber que tudo aquilo que vocês ouviram de teoria dos precedentes, olha como os precedentes são bonitos, maravilhosos, resolvem a nossa vida, eles são pautados basicamente como uma técnica de solução de demandas repetitivas e de replicação de um único resultado em demandas que são iguais. Basta você ver como é que funciona os mecanismos. Eu canalizo num único lugar, IRDR, recurso especial extraordinário repetitivo, repercussão geral, formo a decisão paradigma ali e replico isso para os outros casos que são idênticos. Muito en passant, muito rapidamente para não ficar sem resposta. E aí, parte final, ações autônomas de impugnação, que também eu sugiro que numa próxima edição do curso elas sejam matérias autônomas, de aulas autônomas. A ação autônoma de impugnação por excelência no sistema processual, seja brasileiro ou estrangeiro, é a ação rescisória ou a análoga à ação rescisória, que é um meio de impugnação de decisões judiciais transitadas em julgado e acobertadas pela coisa julgada material, decisões de mérito acobertadas pela coisa julgada material, ou decisões que impeçam a repropositura de demanda, isso tudo novidade do Código, decisões que impeçam repropositura de demanda. Que decisões são essas? Por exemplo, aquelas que extinguem o processo sem resolução de mérito, enquadradas no 486, parágrafo 1º. O 486, parágrafo 1º, ele prevê determinadas matérias que levam à extinção, não são todas, mas determinadas matérias que levam à extinção do processo sem resolução de mérito, que impedem a repropositura da demanda se essas causas não forem corrigidas. E legitimidade é uma delas. Ou ainda, decisões passíveis de rescisória que deixam de conhecer recurso. Imagina que eu interponho um recurso especial e esse recurso especial demora 5 anos para ser inadmitido e ela deixa de conhecer o recurso especial. Se eu fosse por uma acepção clássica da coisa julgada, que é só rescindir decisões transitadas em julgado, eu teria escoado o prazo para ação rescisória, porque o acórdão ficou para trás 5 anos e a decisão última foi a de não conhecimento do recurso. Então, uma rescisória, por exemplo, sobre a decisão que deixa de conhecer o recurso, é uma decisão que rescinde uma ação que rescinde essa decisão que deixa de conhecer o recurso para desestrancar um recurso especial extraordinário. Bom, aspectos gerais e importantes sobre a ação rescisória. Não sei qual que é o nível de incidência de ação rescisória em concurso público, suspeito que não seja elevado, porque talvez existam matérias mais importantes e às vezes a ação rescisória não é de domínio muito amplo. Mas alguns aspectos importantes. A possibilidade de cabimento da ação rescisória trazido pelo 966 tem que ser interpretada de forma restritiva, taxativa. Por quê? Porque é um mecanismo excepcional de impugnação. E a excepcionalidade dele não é uma criação, uma ficção. A excepcionalidade dele se justifica pela própria posição que ele ocupa no ordenamento, uma vez que ele está previsto para casos que são extremos, de vícios extremos, que subsistem até mesmo à coisa julgada material. Tá? Outros pontos importantes da ação rescisória.
A legitimidade para a ação rescisória. Legitimidade para a ação rescisória, evidentemente, cabe às partes que participaram do processo, mas o Código prevê também outras situações, como o Ministério Público, como o terceiro jurídico interessado. Essas figuras são um pouco mais obscuras, porque se eu parto da premissa de que o interesse na rescisão ele pertence aos sujeitos que ficaram vinculados à decisão, então eu teria uma margem cinzenta para compreender que o público ou o terceiro interessado poderia rescindir as decisões passíveis de ação rescisória. Tá? Que mais? Prazo para ação rescisória. O prazo clássico da ação rescisória é de 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão. E trânsito em julgado da decisão, gente, pelo amor de Deus, não é quando o cartório certifica que a decisão transitou em julgado. O conceito de trânsito em julgado é um conceito jurídico positivo, ou seja, está na lei. E trânsito em julgado é o momento a partir do qual não cai, ou a parte deixou de impugnar, ou não cabe mais recurso contra uma determinada decisão. Não é um conceito aleatório, ele é um conceito jurídico positivo e está descrito nas leis de introdução ao direito brasileiro, a LINDB. Que mais? Outra questão importante, esse prazo é de 2 anos a partir dessa data. Existe uma hipótese específica de prazo, 2 hipóteses específicas de prazo. A primeira é que o prazo vai ser de 5 anos quando a causa da ação rescisória se fundar em prova nova. Quando o fundamento for de prova nova, em vez de ser 2, vão ser 5 anos. E tem uma outra hipótese específica que está na legislação extravagante, que é uma situação bastante excepcional e bastante rara, que é a hipótese de possibilidade de ação rescisória ser de 8 anos quando o objeto do processo versar sobre bens da União. Uma lei específica que versa sobre isso, mas é um dado importante porque 8 anos é um prazo muito extenso de ação rescisória. Sobre o que mesmo? Sobre bens da União. Um outro aspecto importante, que isso é inovação do Código, que é o seguinte, em matéria de prazo. O Código previu decisões parciais de mérito. O que significa isso? Significa que no curso do procedimento o juiz pode ir soltando decisões de mérito. E a gente viu que as decisões de mérito transitadas em julgado são rescindíveis. E você tem um problema no Código, que é o seguinte. O Código ele diz o seguinte, que o prazo de 2 anos começa a contar da última decisão proferida no processo. Então imagina o seguinte, que eu dei o exemplo da inadmissão do recurso especial, mas imagina que eu quero rescindir o acórdão. Só que eu fiquei esperando o recurso especial ser admitido. E o recurso especial demorou 10 anos para ser admitido e foi inadmitido. Isso impede que eu ingresse com a ação rescisória? Não, porque a última decisão é que deflagra o prazo para a ação rescisória. Muito bem. O problema é o seguinte, na medida em que eu posso ir proferindo decisões parciais de mérito, eu tenho um fenômeno que é o seguinte, transita em julgado uma decisão parcial de mérito no começo do processo e a outra só vai transitar no final quando o recurso extraordinário deixar de ser admitido. Vamos supor que entre elas houve um lapso temporal de 10 anos. A grande polêmica que surge na doutrina é saber a partir de quando o prazo de 2 anos começa a contar daquela primeira decisão que transitou. Porque o Código prevê que os 2 anos começam a contar da última decisão e formalmente a última decisão foi proferida 10 anos depois. E existe a dúvida em saber se essa rescisória cabe 2 anos após os 10, ou seja, 12 anos que transitou em julgado ainda cabe a ação rescisória, ou caberia ação rescisória antes, só que 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão parcial de mérito. Existem divergências doutrinárias a respeito, vai ter gente que, uma parte considerada da doutrina entende que é da última decisão mesmo. Minha posição, que eu acho que é uma posição, mas eu acredito, eu confio que essa é uma decisão mais coerente com o sistema, que é a última decisão proferida com relação àquela parcela de mérito. Quer dizer, eu posso ter ido até o STF impugnando essa decisão e não fui, transitou em julgado ali. A partir daquele momento, passa a correr o prazo da ação rescisória, porque eu interpreto como sendo a última decisão referente àquele capítulo de mérito transitado em julgado. Mas fica esse debate para vocês. Bom,
Que mais? Vocês aguentam alguma coisa ou a gente se encerra? Hã? Ó, cuidado com o que você fala, hein? O pessoal já não... Vamos só passar pela reclamação e a gente encerra, pode ser? Então vamos lá. Bom, a reclamação é a jabuticaba, tá? Porque é um instituto brasileiro, não existe nenhum outro lugar que tem o raio da reclamação. E é tão brasileiro que nem o brasileiro sabe o que fazer com ela. É um fenômeno curioso, porque o brasileiro criou a reclamação e o problema é que ele depois... Enfim, e aí depois ele não consegue achar o espaço coerente para ela, porque a jurisprudência é extremamente restritiva, que às vezes só um louco entraria com uma reclamação. Mas enfim, ou não, né? Depende do louco. Bom, mas a questão é muito simples. A reclamação é um instrumento vocacionado a preservar competência de tribunal e autoridade das decisões proferidas por um determinado tribunal. Então ela tem esse tipo de função. Ela tem uma função, vamos dizer assim, preservativa, de manter uma preservação de competência, ou seja, quando uma competência é usurpada, um meio de impugnação cabível contra a usurpação de competência é a reclamação. Imagina o seguinte, que existe uma determinada competência que é originária, competência originária para processar membros da Câmara dos Deputados, é exclusiva do STF, só que algum desavisado ajuiza a ação em primeiro grau de jurisdição. Evidentemente, a decisão que reconhece essa competência, ela é desafiável por reclamação. Outro ponto é o cabimento da reclamação para preservação das decisões de determinado tribunal. E aí é que mora o pandemônio da reclamação, porque quando ele fala preservar a autoridade das decisões, esse é um conceito muito amplo, porque um tribunal profere um sem número de decisões, e aí eu não consigo identificar que tipo de decisão é amparo para reclamação. E aí é que mora toda a jurisprudência defensiva dos tribunais superiores com relação ao cabimento da reclamação. E hoje, tentando trazer uma visão atual da jurisprudência, a primeira visão atual é que a reclamação não é sucedâneo recursal. E o que significa isso na visão dos tribunais? É que, em havendo um recurso cabível daquela decisão que possa produzir o mesmo efeito, esse recurso prefere a reclamação. Um segundo ponto é, cabendo a reclamação, ou seja, não havendo esse concurso com recurso, fica contraditório, mas o concurso com recurso, mas não havendo um recurso cabível dessa decisão e, portanto, só prevalecendo a reclamação, a ideia que se deve ter é o seguinte, que tipo de decisão, portanto, eu preciso garantir a preservação mediante reclamação. E aí, inúmeras posições dos tribunais superiores. Não pode ser decisão monocrática, não pode ser decisão que tem contradição interna no tribunal, ou seja, a primeira turma julga de uma forma, a segunda turma julga de outra. Eu provoco a reclamação na primeira para não julgar na segunda. Coisas do tipo. Provimentos que seguramente desafiam reclamação. Todos aqueles formados em caráter de recursos especiais, extraordinários repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas, repercussão geral. Então, para você navegar num mar seguro, tenha em mente que a reclamação, em regra, vai caber desses mecanismos que formam precedentes vinculantes. Certo? Obrigado.